Irmãos, entenda. Há mais de 20 anos há promessas de que o Brasil é uma nação de um avivamento poderoso. E eu estou crendo que chegou um tempo em que esse avivamento vai visitar a nossa igreja e vai invadir outras igrejas, e essa cidade vai ser conhecida como uma cidade de avivamento poderoso em nome de Jesus. Onde, aplauda bem forte ao Senhor, meu irmão. Nós recebemos um país incrédulo, os nossos pais, um país destruído, sem valores, perdido, mas nós vamos romper com o inferno e deixaremos para os nossos filhos e netos um país cheio de louvor nos seus lábios a apresentar ao Senhor uma adoração perfeita. O Salmo 128 diz que a paz virá sobre os filhos e deveria-se orar pela paz em Jerusalém. A obrigação nossa é orar pela paz sobre a nossa nação. Então, a cada encontro nosso, a nossa voz profética será dizendo: Senhor, a paz só virá ao Brasil se nesse lugar o seu trono for estabelecido. E a nossa fé será a seguinte: de que vai faltar ímpio nessa cidade e vai faltar lugar nas igrejas, porque essa cidade vai ser transformada em nome de Jesus. Se prepare para os engarrafamentos, para as filas, para os vários horários de culto, para você chegar aqui domingo 7 da manhã e ter vários cultos nesse horário. Ah, meu Deus, eu queria que alguém cresce nisso em nome de Jesus. Chegasse aqui, pastor, mas vai ter culto todo dia, toda hora, em todo tempo, porque os pecadores se arrependerão e invadirão essa casa em nome de Jesus. E não vai ser só aqui, irmão, a gente vai ter que importar crentes para outras igrejas. Porque o avivamento é isso. É a nossa casa transbordando, o vizinho transbordando, transbordando, e transbordando, e transbordando, e transbordando, e faltar espaço para tanta gente sedenta pela presença do Senhor. E eu queria orar com isso. Eu queria que você estendesse suas mãos para cá, para a gente orar pelo Brasil. O Brasil, meus irmãos, é o país do avivamento. A gente pode nunca mais ganhar uma Copa do Mundo, mas vamos ver essa nação transformada em nome de Jesus. Vamos ver jogadores, ao fazerem gol na Copa do Mundo, dizerem que toda honra e toda glória pertence ao Senhor. E assim, invadiremos as nações, em nome de Jesus. Por favor, há um patriota convicto aí, estenda para cá suas mãos e comece a profetizar a transformação do Brasil. Pastor, eu não sou de Curitiba, eu nasci em outro estado. Profetize o avivamento no estado onde você nasceu. Porque Deus vai varrer essa nação do Iapoque ao Chuí, do Amapá ao Rio Grande do Sul, sendo ele transformado pela glória de Deus. Profetiza, vai. Senhor, nós profetizamos uma nação transformada. Restaura o nosso Brasil. Pai, nós não estamos preocupados somente com emprego, com reforma agrária. Estamos preocupados, Pai, com vidas transformadas, arrependidas, pessoas restauradas pelo Teu poder. Então, Pai, transforma a nossa nação, restaura a nossa nação. Pai, cada crente no Brasil, incomoda ele onde ele estiver. Cada crente nessa nação, incomoda ele por onde ele passar. Incomoda, Senhor, incomoda cada crente, Pai, em nome de Jesus. Onde houver um servo nessa hora, Pai, seja ele entender, faça ele entender, Pai, que esse país será restaurado pelo Senhor, será renovado pelo Senhor, e que a nossa nação inteira, Pai, vai se render aos Teus pés, porque a Tua palavra, Pai, nos ensina que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e o Senhor já é o dono da nossa nação. E nós declaramos, Pai, que as igrejas serão, Pai, um celeiro de transformação, de viciados, de pecadores, de pessoas que vivem, Pai, à margem da sociedade. Eles entrarão nas suas igrejas e serão transformados pelo Senhor em nome de Jesus. Restaura o nosso Brasil, Pai, restaura a nossa nação, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir bem forte o Senhor, meu irmão. Glória a Deus. Você pode sentar aí, por favor. Fica que os músicos podem ficar com o instrumento na mão aí. Está cansado, varão? Fica então aí descansado. Essa cadeira é confortável. Deixa aqui, minha filha, para a gente ir lembrando, né? Obrigado, minha flor. Fica aqui. Vocês podem sentar, vocês. Podem, sim, por favor. Irmãos, tem 3 palavras para 2 momentos. O que eu faço? Eu queria que alguém está assim, prega tudo, pastor, mas ninguém gritou. Eu vou fazer, vou ver o que eu consigo fazer. Irmãos, nós precisamos entender alguns valores que nós nos esquecemos na nossa caminhada.
É interessante que igreja, cadê a câmera? Foca em mim, isso, vamos lá. Interessante que igreja, irmãos, elas pregam o mesmo Jesus, proclamam a mesma palavra de restauração. O problema é que, com o passar do tempo, nós corremos um grande risco de nos perder no meio da nossa caminhada, diante de tantas coisas que são importantes, mas não são o mais importantes. Sabemos que tudo é importante dentro desse ambiente. Tudo que fazemos, tudo que desenvolvemos como igreja é fundamental. Mas existem coisas que são inegociáveis como igreja. E a autoridade que Jesus entregou à igreja, Ele nunca tirou da igreja. Posso ouvir amém? A Bíblia diz que o Espírito Santo foi derramado em Atos capítulo 2, e desde que Ele derramou o Espírito, Ele nunca tirou sobre a igreja. O problema é em que momento, em que circunstância, em que condição, por que motivo nós nos perdemos na nossa caminhada, em tirar o foco de sermos movidos pelo poder do Senhor, de sermos totalmente tomados pelo poder do Senhor. Porque é interessante que o mover do Espírito Santo, o mover do Espírito acontece na Bíblia em todo o tempo. No Velho Testamento, o Espírito Santo é chamado de Espírito de Deus, ou o Espírito do Senhor. Lá no Gênesis diz que a terra ela era sem forma e vazia. E o Espírito do Senhor, ele se movia. Então entenda já a primeira coisa. O Espírito do Senhor sempre esteve se movendo sobre a terra. Sempre. Sempre esteve. E naturalmente, ao longo do Antigo Testamento, vamos encontrar muitas evidências do Senhor capacitando homens com a presença do seu Espírito sobre ele, sobre aquele homem e sobre aquela mulher. E, naturalmente, esse homem e essa mulher faziam coisas que eram sobrenaturais. E nós vamos aprendendo, lendo a Bíblia, e vamos entender que lá no Novo Testamento, quando em Atos capítulo 2 é derramado o Espírito sobre toda a carne, nós acabamos tendo o pensamento de que ali começou o ministério do Espírito Santo, mas não é verdade. Ele sempre esteve conosco, posso ouvir glória a Deus por isso? Ele sempre esteve se movendo conosco. Mas lá em Atos, lá em João, lá em Lucas, perdão, a primeira referência de alguém cheio do Espírito Santo é um homem chamado João Batista. Vamos entender isso? Abra comigo sua Bíblia em Lucas capítulo 1, por favor. Lucas capítulo 1, a partir do versículo 8. Vamos lá? Posso ler? Amém? Ora, aconteceu que exercendo diante de Deus o sacerdócio da ordem no seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia perante a porta, orando. Diga comigo, orando. Diga mais forte, orando. Então você percebe que enquanto o sacerdote, ele entrava no templo para apresentar sacrifício, o povo ficava do lado de fora fazendo o quê? Então o problema não estava na falta de oração do povo. Tá ok? Está entendendo? Vamos lá. Zacarias, o homem que é o sacerdote que estamos apresentando aqui, ele está indo na presença do Senhor, apresentar sacrifício no altar do Senhor, amém? E o povo está do lado de fora fazendo o quê? Orando. Por que o povo estava orando? Porque Deus havia cessado a sua fala pontualmente aos homens por profetas. Não há uma revelação de alguém que tenha sido visitado pelo Senhor como um profeta de Deus para trazer uma palavra ao povo como profeta. O sacerdócio continuava. E o que é o ser sacerdote, irmãos? Entenda, guarda isso com você. O sacerdote é aquele que leva a revelação do homem a Deus. Ele apresenta o que o homem precisa ao Senhor. Essa é a função do sacerdote. Então o sacerdote, ele pegava os incensos de remissão de pecado do povo e queimava no altar do Senhor, porque a sua função era levar o homem a Deus. Amém? E o profeta fazia o caminho inverso. Trazia a revelação de Deus ao homem. Então o povo estava indo a Deus, mas Deus não estava respondendo o seu povo. E há aquilo que nós chamamos de 400 anos de um silêncio profético,
de uma dinastia profética que se encerrou justamente no profeta Zacarias. E agora Deus não fala mais com o seu povo por via de profeta. E o povo está perdido, clamando: Deus, volte a falar conosco. Volte a nos visitar. Levanta um homem para falar com a gente alguma coisa, porque o silêncio que o Senhor estabeleceu sobre Israel estava doendo aquele povo tão acostumado com experiências com o Senhor. O problema é que não estava em Deus não falar. É que nesses 400 anos do silêncio de Deus, a levantar um profeta, a visitar o povo, esse povo começa a se perder. Mas há uma nova esperança surgindo. Porque há um homem entrando para cumprir o seu turno, no seu dia, no seu horário, no ambiente de culto, para apresentar a oferta ao Senhor. E esse homem é Zacarias, diga comigo, Zacarias. Ele vai ali fazer o seu cumprimento da sua tarefa. Ele é um dos tantos sacerdotes que entram no templo anualmente e em alguns casos mensalmente ou semanalmente ou até diariamente para fazer algum movimento naquele ambiente. Só que ele está entrando para apresentar incenso ao Senhor naquilo que ele faz anualmente pela liberação do povo. E está todo mundo do lado de fora, no átrio do templo, orando para que Deus responda. E eis que, versículo 11 do capítulo 1, e eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do incensário. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. E disse, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e a Isabel, tua mulher, dará luz a um filho, a quem darás o nome de João. Então preste atenção comigo, irmãos. O Zacarias estava em algum momento da sua vida orando. Ele orava, e durante o tempo de oração, Deus ouviu a oração do Zacarias. Quem já teve uma oração atendida e ouvida, diga glória a Deus aqui. Amém. Olha que benção, Zacarias orando, não sei em que momento. Ele agora recebe Deus uma palavra. Deus manda um anjo na presença dele. E o anjo dá a ele uma palavra: sua mulher vai ter um filho. E o nome do seu filho vai ser João. Deus escolheu o nome do menino. Olha que privilégio. Deus entregou a ele um filho. Ele sabe que vai ser homem, porque o nome do moço é João. E em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será, diga comigo, cheio do Espírito Santo. Mas tem que dizer forte, meu irmão. Olha que bênção. Ele vai ser já dentro do ventre da sua mãe. Olha que coisa interessante. O cara já vai estar um feto cheio do Espírito Santo. Que coisa esquisita, né, irmão? Ele na barriga da mãe já vai ser cheio do Espírito Santo. E irá diante dele o Senhor, na ação do Espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, e converter da desobediência à prudência do justo, e habitar para o Senhor o seu povo e o preparando. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu sou velho, a minha mulher avançada de dias. E respondeu o anjo: eu sou Gabriel, o que assiste diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te boas novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditastes na minha palavra, as quais em seu tempo se cumprirão. E o povo estava esperando Zacarias, admirava-se, portanto, que demorava no santuário. E saindo ele, não podia nada falar. E então entenderam que ele tivera uma visão no santuário. Expressavam-se por acenos, parecendo como mudo. E sucedeu que, terminando os seus dias, ele voltou para a sua casa. Eu quero compartilhar com você esse primeiro texto, esses primeiros 30 minutos aqui, para a gente depois emendar na próxima. Entenda uma coisa. O sacerdote que leva o homem à presença de Deus é o incrédulo. Olha a crise de Israel. A incredulidade não estava no povo, o povo cria. O povo estava orando. Mas a liderança não cria. O anjo do Senhor, irmãos, eu acredito que Zacarias nunca teve uma experiência como essa na vida. Foi a primeira e única. O anjo entra naquele lugar,
fala com ele e ele não acredita. Agora, meu irmão, o que mais Deus tem que fazer para provar para esse cara que ele é poderoso para fazer um milagre? O homem que deveria estar ensinando o povo sobre milagre não cria milagres. Percebeu a crise que a igreja vive hoje? É igual, irmãos. A igreja parou de crer em milagres. Esse é o nosso maior problema. A igreja parou de crer no mover sobrenatural do Senhor. A gente está aí, a gente canta, a gente levanta a mão, a gente bate palma, a gente celebra. O problema é que nós não cremos que Deus possa fazer alguma coisa. A nossa crise, irmãos, está na nossa identidade como igreja hoje, de entender que ela pertence ao Senhor e que o Espírito Santo há de movê-la para um novo estágio daqui para frente. Mas não é a nossa igreja, é a igreja do Senhor. Estamos numa sociedade que muda radicalmente a cada tempo, mas a igreja, irmãos, ela continua andando ainda em incredulidade. O homem que tem a responsabilidade de levar as pessoas ao Senhor, a igreja, que tem essa responsabilidade hoje de proclamar o Evangelho de Cristo, de levar os homens a Deus, anda debaixo de um tempo de muita incredulidade. Deus visita a igreja. O Senhor manda um anjo falar com a igreja. Manda o anjo falar com o sacerdote. E aquele homem, irmãos, é uma coisa curiosa. Olha que existia, meu irmão, uma escala. Eu queria que você entendesse esse texto nos seus mínimos detalhes. Olha só que interessante. Olha só. Aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, olha que agora o que vai acontecer. Ele era um sacerdote e havia uma ordem e um turno que cabia a ele. Então, havia uma sequência específica de trabalho, por uma escala de trabalho, para que Zacarias estivesse na hora certa, no lugar certo, para ser visitado pelo anjo do Senhor. Deus preparou tudo, preparou a escala, preparou o momento, preparou o instante, preparou o ambiente, para quando Zacarias estivesse só ele e Deus, o anjo do Senhor descesse ali, para falar com ele, a tua oração foi respondida, e aquele homem, em vez de celebrar o Senhor, ele tem medo. Porque nós temos medo do novo, irmãos. Há uma desvantagem para Zacarias. Ele está diante do novo, mas nós temos a revelação completa em nossas mãos. Tudo aquilo que Deus vai fazer nessa terra já está revelado para nós. Então, meu irmão, a autoridade e o poder já foi liberado sobre a igreja. O poder que Deus deu à igreja não foi em conta-gotas, foi por inteiro. A igreja já é tomada de poder do Espírito Santo para operar sinais e prodígios. Estamos autorizados a, em nome de Jesus, expulsar demônios, curar enfermos, falar em novas línguas. E se houvermos, em algum momento da vida, algum tipo de envenenamento, seremos libertos desse envenenamento, porque é uma promessa do Senhor de que Ele vai nos usar até o final. Sabe qual é a crise? É que o Zacarias não está acreditando naquilo que Deus confiou a ele. Irmãos, Jesus declarou que todo o poder foi entregue nas mãos dele. E essa autoridade Ele entregou à igreja. Então a igreja carrega todo o poder no céu e na terra. Você vai ouvir um testemunho no final hoje, no segundo horário, de um episódio que tivemos aqui na Escola do Alto. Você vai ter um testemunho de uma criança. Fica ligado. Ela vai falar para você entender algumas coisas. Você vai ver só, como é que é interessante. O nosso desafio, então, como igreja hoje, é confiar de que Deus vai nos usar. Nos usar. Agora, que interessante. O Zacarias estava cumprindo uma escala. E Deus ouviu a oração daquele homem e o visitou. Sabe o que Deus está querendo nos ensinar nessa tarde? De que o nosso trabalho nunca vai ser vão no Senhor. Você que trabalha para o Senhor vai ser visitado na hora oportuna, na hora certa, no momento certo. Quem sabe hoje seja um dia especial para uma visitação do Senhor. Você que está escalado para trabalhar, está preocupado com outra coisa, Deus pode visitar você hoje, dar você uma nova experiência. Lá na porta, onde você apertar a mão de alguém, você pode talvez orar por um enfermo, ele ser curado, sem que não seja nem o pastor, nem o intercessor, nem o diácono, nem o líder, nem ninguém. É só alguém que crê. Irmãos, eu quando me converti há 30 anos atrás, eu já falei para vocês, eu era de uma família muito pobre, muita dificuldade. E aí, a gente lá tinha que comer a comida na merenda da escola pública, senão não tinha outra coisa para comer em casa. Era aquela merenda no almoço e depois a janta. Não tinha negócio de café da tarde, era o café da escola da manhã, numa canequinha azul. O pastor Mal comeu muito dessa canequinha azul e
pratinho azul do governo do estado, e era aquela merendinha lá, e depois à noite na janta. Então dava fome à tarde, criança tinha fome. E aí, para matar a fome, minha avó falava assim, vai ler, que ler tira a fome. E não tinha livro para ler, eu tinha que ler a Bíblia. E eu comecei a ler a Bíblia. Pegava a revista da escola dominical de adolescente, lia ela toda, marcava as respostas todas, aí acabou a revista, não tinha mais revista. Aí tinha um negócio antigamente que era um livro chamado Ponto Saliente, mas coisa de crente, tá, irmão? Mas o nome é Ponto Saliente. Como é que eu vou explicar isso agora? É porque há algo saliente no texto, você está entendendo o que eu quero dizer? Vocês são inteligentes, é fácil. No texto tem uma coisa que tem que ser salientado, ok? E aí a pessoa fazia aquela destaque. É bom ter pastor sábio perto, né? Então o destaque do texto era feito um capítulo, tipo uma leitura devocional sobre aquele texto naquele dia. O nome do livro era Ponto Saliente. Se andasse com ele na rua e alguém sabendo se é crente, podia até pensar a coisa errada, né? Mas graças a Deus, a gente era crente já naquela época. E eu também tinha lido tudo, e eu comecei a ler a Bíblia. E aí, o que aconteceu comigo? Minha experiência. Eu congregava numa igreja pequena, numa favela, numa comunidade, muito simples. Eu comecei a ler na Bíblia coisas que eu via e pensava assim, cara, é sensacional, e está fazendo. E eu fui falar com o pastor, como é que é isso? O pastor, não, isso é do passado. Milagre é coisa do passado, isso aí passou. Não tem mais hoje em dia não. A maior autoridade que eu tinha de fé não cria que Deus podia fazer milagres. E eu ia para cultos de juventude, porque eu sou de uma geração que a gente ia para culto todo dia. E ninguém tinha negócio de cansaço. Eu sou crente há 35 anos, irmãos. Eu ia para o culto segunda-feira, que era um clube bíblico, numa igreja lá no Rio. Terça-feira eu ia para um culto jovem de uma outra igreja lá no Rio. Quarta-feira é para o culto da igreja mãe da minha congregação. Quinta-feira é para o culto da minha igreja. Sexta-feira é para uma vigília que era de 10 até 6 da manhã. Sábado é para o culto jovem em outra igreja. Domingo de manhã é para a minha igreja. Domingo à noite é para a igreja. Ninguém se empanturrava de ir à igreja. Ah, mas não tinha shopping. Não sabe o que tinha? Tinha uma necessidade de Deus. Você pode pegar essa turma dos 30 anos de fé, é bom demais de Bíblia, sabe? Porque a gente vivia em igreja. A gente vivia em igreja. Cupim de banco de igreja. Sábado de manhã, embaixador do rei. Eu vinha da vigília, para 10 da manhã para o embaixador do rei, jogava bola. Meio-dia, a gente fazia serviço real na igreja, que era ajudar na encerar. Existia um negócio chamado vermelhão, que tinha que passar uma enceradeira. O povo não sabe o que eu estou, o jovem não sabe o que eu estou falando. Vocês são da geração do porcelanato, não sabem do que eu estou falando. Nutella, porcelanato. Irmão, nosso porcelanato tinha uma enceradeira e um pano de lã para passar no chão com a vassoura, assim, ficava brilhando, dava para ver teu rosto lá no chão. Hoje em dia é porcelanato, tudo outra história. Tinha lá encerar o piso da igreja, lavar banheiro. À tarde a gente ia para casa, porque à noite ia culto jovem em alguma igreja. E era assim. Ia para os congressos e pancadaria na cabeça. Pregação dura, pá, pá, pá. Os pastores ignorantes pregando e ninguém trocava de igreja porque levavam um sabão do pastor. O pastor mandava tirar, não vai entrar de boné, não vai usar brinco, não pode usar óculos de sol, não pode. Uma vez o pastor pregou na igreja, o pastor da igreja que eu fazia parte, me converti, calça jeans é proibido usar aqui na igreja, porque quem criou a calça jeans foi um estilista que era gay. Todo mundo de calça jeans na igreja. E aí agora, vamos comprar calça de moletom ou calça de tergal. Mês seguinte saiu a matéria, o cara que criou o terno era um gay também. E aí, pastor, e agora? Não, volta a regra, pode voltar a usar calça jeans, porque estamos em pé, porque ele só usava terno. Que coisa de loucura, irmãos. Não tinha frescura para a gente. A gente ia para os cultos porque acreditava que íamos aprender algo. Até que um dia, irmãos, um momento, uma ocasião, eu estava num congresso. E começaram a tocar um louvor, uma banda que eu nem sei o nome. E o louvor foi algo assim que moveu aquele ambiente de uma forma sobrenatural. E eu comecei a chorar naquele lugar, nem sei porquê também, eu comecei a chorar ali, chorar. Me pergunta por quê? Eu não sei, eu só sei que eu estava chorando, varão. Eu comecei a chorar ali,
E aí chorei. E aí eu estava domingo no culto da minha igreja, cantando louvores, uma coisa bem limitada, bem diferente. E eu comecei a chorar de novo, e alguém veio a mim e falou assim: não pode chorar dentro da igreja. Porque não pode chorar dentro da igreja. Isso aqui não é lugar para chorar, aqui é igreja, lugar de alegria. Coração alegre formoseia o rosto. Tem que sorrir, que chorar não pode. Irmãos, eu fiquei uns 10 anos dentro do culto sem chorar. Porque alguém me ensinou que era proibido chorar diante do Senhor. Mas graças a Deus que um dia eu fui liberto. Posso ouvir amém? Eu fui ser ovelha do pastor Sebastião. E vocês são privilegiados porque são também. Olha que benção, meu irmão. Eu tive um pastor que me ensinou tudo que eu não devo fazer na vida. E tive um outro que me ensinou tudo que eu tenho que fazer. Eu estava num culto. E eu estava tocado pelo Espírito Santo naquele culto, cantando louvores ali. Que a música era aquela assim: preciso de ti, distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Eu estava ali, irmão, cantando esse louvor, e uma luta tremenda, e aí eu estava dirigindo o culto, do lado do pai Sebastião, e ele me abraçou e falou assim: meu filho, pode chorar. Mas foi a frase, meu irmão, que eu precisava ouvir. Foi um choro de 10 anos travado, irmão. Sabe o que me chama a atenção? É que as regras vão aparecendo, e a gente vai deixando Jesus de lado, e não quer mais em milagre. E o ímpio até crê no milagre, mas se a igreja não crê, não adianta. Irmãos, eu estou sonhando com um tempo em que antes de levar as pessoas para o hospital, vão trazer aqui na igreja para a gente orar por elas, em nome de Jesus. E a gente vai ser canal de muitas cirurgias serem canceladas em nome de Jesus. Porque, vamos dizer, lá na Igreja Batista da Alameda tem um poder de Deus sobrenatural tão grande, passa lá, porque lá tem solução. Essa é a Igreja do Avivamento. Diga comigo, nós somos, a partir de hoje, a Igreja do Avivamento. As pessoas, quando falarem de avivamento, vão lembrar de Júlia da Costa 2225. Sabe por quê? Porque nós vamos buscar isso todos os dias, em todo o tempo. Enquanto os milagres não começarem a acontecer no ambiente em que estamos, enquanto as pessoas não entrarem desesperadas, assim: eu quero me converter, eu não sei porquê, eu quero Jesus, a gente sabe, nós estamos orando para que você venha. O Zacarias estava orando para ter um filho com a sua esposa Isabel, a esposa estava velha, ele estava velho, não tinha mais possibilidades, e aí Deus falou: bom, agora que não tem mais possibilidade alguma, eu vou lá. Gabriel, desce. Chega dele e fala para ele que eu escolhi, no meio de milhares de famílias, naquela casa, uma mulher, que é Isabel, que tem uma oração, que clama por um filho, que crê que eu posso fazer um milagre, e eu vou dar a essa casa aquele que vai ser o proclamador do arrependimento a Israel. Irmãos, o primeiro passo para o avivamento é uma proclamação particular de arrependimento. É arrependimento. É quando eu olho e penso: meu Deus, eu estou andando no pecado e não dá mais. Eu não quero mais. Eu quero sair do pecado, eu quero Deus. Eu quero trocar o pecado pela visitação dEle. E quando eu era criança, irmãos, eu lia a Bíblia. E eu queria porque estava aqui. A palavra diz que ele não é homem para que minta. Então não é mentira, é verdade, vai acontecer. Mas não acontecia nada, sabe por quê? Porque alguém disse que eu não estava autorizado a viver esse tempo. A partir de hoje, erga sua mão bem alto. Você está autorizado a viver o avivamento do Senhor
sendo promotor de milagres, de avivamento para onde você passar. Você vai orar por pessoas e elas vão ser transformadas em nome de Jesus. Você vai orar para a empresa que está falindo, Deus vai mandar negócio. Você vai orar para casamento que está acabando, ele vai ser restaurado em nome de Jesus. Você vai chegar nos lugares e vai começar a falar do poder do Evangelho, e as pessoas vão ser impactadas porque você está falando, e elas vão começar a ver Deus emanar na sua vida, e Deus, é Deus, é Deus, e elas serão transformadas em nome de Jesus. Você entende isso, amém? Mas quem é João? Esse João é o tal do João que nós chamamos de João Batista. Na verdade, ele era João o batizador, ou João o que batizava. Percebe que João ganha Batista no seu sobrenome, não porque ele era da nossa igreja, mas porque ele batizava. João é o batizador. E ele batizava para arrependimento. É seu parente ele? Está conservado, varão. Ele tinha uma missão: batizar pessoas para o quê? Arrependimento. Diga comigo, arrependimento. Ele sabia da sua missão e disse: olha, eu vos batizo para o arrependimento, mas haverá um que virá depois de mim. Esse é diferenciado. Ele vai batizar com o Espírito Santo e vai batizar também com fogo. E é interessante que o João sabia o seu propósito. Ele foi chamado para batizar para o arrependimento. Meu irmão, não há nada melhor do que o líder, a igreja, o povo saber qual é o seu chamado. O chamado de João era batizar para o arrependimento. O anjo falou assim: olha, esse homem, ele vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Zacarias havia lido que um dia Deus levantaria uma voz que clamava no deserto. Ele sabia que aquilo iria acontecer, mas Zacarias nunca imaginou que essa resposta viria dentro da sua casa. Olha que interessante. Zacarias lia o profeta Isaías dizendo assim: há uma voz que clama no meio do deserto, prepara o caminho do Senhor. Há uma voz que clamará no deserto, prepare o caminho do Senhor. Zacarias sabia da história. Zacarias foi examinado sobre o assunto. Perguntaram sobre Isaías para ele. Usaram o texto para ele entender isso. Só que Zacarias não imaginava que seria dentro da casa dele. Olha que interessante, irmãos. Nós ouvimos falar de avivamento. Só que você não sabia. Esse avivamento vai começar dentro da sua casa em nome de Jesus. Deus vai usar a sua casa para esse avivamento. Deus vai usar a nossa célula para avivamento. Seremos células de avivamento, onde gente que queria pular do 19º andar vai descer no seu apartamento, vai bater na porta e vai dizer: eu ia me matar, mas eu sei que aqui tem alguém que vai orar pela minha vida e a minha vida vai ser transformada. Irmãos, entenda, o avivamento não é no culto, o avivamento é na vida. Nós não temos um culto avivado, nós temos pessoas avivadas no culto. Porque quando fecha a porta e vai embora, é só parede. Mas quando a gente entra aqui, irmãos, há um fogo poderoso que nos persegue e vai invadindo essas portas, o estacionamento, as vagas de carro. A gente vai entrando por aqui, vai entrando por aqui. É como se as tochas vivas do Senhor estão habitando nesse lugar para incendiar como nunca antes incendiou, em nome de Jesus. Por isso somos uma lenha para queimar e vamos queimar até o final, em nome de Jesus. Olha o Zacarias agora. Ele entende que vai ter um filho, que vai ser homem, que vai se chamar João, que vai ter uma missão de proclamar arrependimento aos homens. A unção desse homem é como uma unção profética que havia sobre Elias, de alguém que tinha uma unção diferenciada para estabelecer uma conexão do céu com a terra através de milagres e sinais. Olha que privilégio. Mas esse homem não pode contar para ninguém, porque ele é um incrédulo. Esse é o desafio que nós temos hoje, irmãos. Vencer a incredulidade do nosso coração. Nós precisamos aprender a vencer a incredulidade do nosso coração. Porque a incredulidade nos faz ficar calados diante das oportunidades de pregar o Evangelho de Cristo. É a nossa incredulidade que fecha os nossos lábios. Há uma incredulidade coletiva sobre a igreja. De não crer que a sua voz é a voz de restauração de uma sociedade. Irmãos, não há lugar no mundo melhor do que a igreja para ver vidas transformadas em nome de Jesus.
Eu estava um dia na faculdade e 99% do povo sabia que eu era pastor. Talvez alguém não soubesse, mas eu acho que quase todo mundo. Vou botar 99%. E durante uma aula, uma pessoa falou assim, aproveitar que o pastor está aqui. Olha que desaforado. Eu acho absurdo no Brasil, igreja não pagar imposto. Tem que tributar essas igrejas todas aí, Tem que pagar imposto. Né, pastor? Eu falei, não concordo. Por que tem que pagar imposto? Ele, porque é muito dinheiro que vocês têm. Eu falei, glória a Deus, é verdade. Não tem uma instituição mais rica no planeta do que a igreja do Senhor. Não tem ninguém que tenha mais dinheiro que a gente. É que o povo não contribui para Deus. Se todo mundo contribuir, meu irmão, a gente compra esses prédios toda volta. É que o povo dizima na Miguel, né? O cara ganha 80 mil por mês, mas dizima sobre 2 salários mínimos. Eu profetizo que você passa a ganhar então 2 salários mínimos, se você está enrolando aí no negócio. Porque vai fazer justo aquilo que você contribui. Já pensou? É fácil. Como eu não posso obrigar você a ter mais, eu posso orar para você contribuir segundo aquilo que você... Não. Vamos conversar sobre isso depois. Para eu te ensinar direitinho. E tá o cara falando isso. Não. Porque tem que pagar. Eu falei, vou te falar um segredo, cara. A igreja do Senhor, se ela parar de dar assistência aos necessitados, o país vai entrar em colapso. Porque por menor que seja a igreja evangélica no bairro, ela assiste alguém que precisa. Segundo, a quantidade de doenças sexualmente transmissíveis que são evitadas pela igreja. Sabe o que é interessante? O governo gasta milhões com remédios contra DSTs. E esses recursos não vêm para a igreja, sabe por quê? Porque a igreja ensina as pessoas a fazerem o certo. Quer ver uma coisa? Acidentes nas estradas. Quantas pessoas evangélicas dirigem de cima para baixo por não estarem alcoolizadas e evitam acidentes? Quantas pessoas que seriam assassinos na comunidade não são porque se converteram a Jesus? Quantas pessoas seriam viciados em drogas, roubando, usurpando, matando pessoas e mudaram de vida por causa do evangelho ou nem chegaram à droga? A igreja é a única instituição que presta o melhor serviço à sociedade, que é transformar uma pessoa. Quantos assassinatos não acontecem porque ali tem uma família de crente? Vou dizer para você uma coisa, na minha opinião, o governo tem que dar dinheiro para a igreja, porque nós fazemos a parte que o governo não pode fazer. Quantos casamentos, irmãos, vão ser destruídos, mas a igreja chegou e os restaurou. Quantas pessoas iam sair pelas ruas loucas, matando outras, mas encontraram Jesus. Irmãos, nós carregamos uma autoridade que nenhuma outra instituição carrega, transformar alguém a partir do arrependimento a ter uma nova vida com Cristo. Esse é o poder da igreja. Mas sabe qual é o nosso desafio? Nós não cremos nisso. A gente acha que a igreja vem para o culto, dar oferta, orar, cantar louvor, bater palma. Isso é muito pouco. Precisamos voltar a andar pela fé, irmãos, como nunca antes. E gerar sobre nossas vidas uma atmosfera poderosa de igreja, genuinamente separada e santa pelo Senhor, onde os milagres serão coisas que fazem parte do nosso cotidiano, e as igrejas, as pessoas saberem, lá os sinais acontecem de verdade, porque Marcos diz que os sinais seguirão aqueles que creem. Quem crê, diga amém. Então os sinais vão seguir você em nome de Jesus. Você pode se colocar de pé e orar comigo nesse momento. Toca uma música aí enquanto a gente ora, para a gente cantar na outra mensagem. Erga sua mão bem alta onde você está, meu irmão, e comece a orar ao Senhor. Comece a orar ao Senhor, por favor. Comece a dizer, Senhor, eu vou ser o homem da fé. Eu vou ser a mulher da fé. Eu vou ser um crente de fé. E a partir de hoje eu não andarei mais a partir daquilo que eu penso. Não mais a partir daquilo que eu acho. Mas eu vou andar segundo a Tua palavra e vou ser um promotor de avivamento, de milagres por onde eu passar. Eu vou ser um promotor de milagre e avivamento por onde eu for. Eu serei um promotor de milagres por onde o Senhor me levar. Eu serei chamado de homem de avivamento. Não vou terceirizar isso para outra pessoa. Eu serei um líder de avivamento nesse tempo, em nome de Jesus.
Onde eu estiver enfermidades, eu vou orar, elas cairão por terra. Onde eu estiver uma família destruída, eu vou dar uma palavra de restauração e a família vai ser restaurada. Onde eu estiver e houver alguém pensando em morte, eu vou levar a palavra de vida, porque onde eu passar, haverão milagres em nome de Jesus, porque eu sou do milagre, eu sou da fé, e eu creio que vai vir uma chuva de Deus, de avivamento poderoso, para transformar vidas, famílias, e eu serei o instrumento do Senhor para esse tempo, em nome de Jesus. Vai orando ao Senhor, você que é da fé, vai profetizando, vai declarando que Deus vai usar a sua vida, porque você é da fé, você anda pela fé, você vive pela fé, você se move pela fé, e Deus vai usar você como nunca antes, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós estamos aqui tão sedentos. Diga ao Senhor isso. Vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Diga mais uma vez ao Senhor, nós estamos aqui, Senhor. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir, Senhor. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Te damos honra. Te damos glória. Deus, Senhor. Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, meu Deus. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Deus, meu Deus. Teu é o poder, Para sempre. pra sempre, amém. Meu Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória Aleluia. contemplar. Você pode aplaudir bem forte, Senhor, aí no seu lugar, meu irmão? Glória a Deus. Glória a Deus. Senta aí, por favor. Senta aí. Vocês podem voltar. Vai lá. Mais meia hora. Vamos lá. João capítulo 4, por favor, meu irmão. Vamos lá. Agora outra história. Muda tudo. Não esquece nada. Guarda e vamos para a próxima. A partir do versículo 19. João 4, 19. Disse, Senhor, disse a mulher, vejo que tu és um profeta. Nossos pais adoraram nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar que deve ser adorado. Disse-lhe Jesus, mulher, pode crer que a hora vem em que nem neste monte,
nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conhece, mas nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, o chamado Cristo, e quando ele vier, ele nos anunciará todas essas coisas. Disse-lhe então Jesus, eu sou aquele que fala contigo. Amém? Vamos para outra parte agora, irmãos, para que a gente ainda entre no Pentecoste daqui a pouco, no último horário. Há uma mulher samaritana pegando água no monte chamado Gerizim. Entenda uma coisa, irmãos. Essa mulher passou a vida inteira com um paradigma no seu coração. Ela aprendeu que o lugar mais importante que havia em Samaria era aquele monte. Não havia um lugar mais importante para ela do que aquele monte. Por quê? Porque naquele monte, o seu pai, Jacó, ou o pai da nação, alimentou o gado, teve um poço, deu água para eles. E naquele monte, foi um monte em que eles entendiam que naquela geografia foi a maior manifestação de Deus naquele lugar. Então entenda, porque Deus teve uma manifestação naquele endereço, e naquela geografia, o único monte onde Deus se moveu foi ali. Aquela mulher aprendeu com seu pai que toda vez que ela fosse adorar o Senhor, ela tinha que subir o Monte Gerizim. Por outro lado, lá nos hebreus, lá nos judeus, aprendeu-se que quando se quisesse adorar a Deus, tinha que se estar em Jerusalém e subir o monte chamado Monte de Sião, ou Monte Santo de Sião. E eles subiam Sião para adorar ao Senhor todas as vezes que fosse apresentar uma adoração ao Senhor. A maior manifestação de Sião foi o dia em que Davi colocou a arca lá em cima. E eu queria que você... Outro dia eu falo sobre isso com calma, vai gastar mais uma hora pelo menos. Mas Davi, ele quer colocar a arca em destaque. Ele leva a arca até o monte Sião. Coloca lá a arca. O sol bate naquela arca e reluz para todo Israel. E os sacerdotes subiram durante 24 anos, em turnos de adoração, os levitas, e adoravam a Deus durante 24 horas naquele lugar. Não tinha horário, não tinha dia, não tinha variação climática. Tinha-se a responsabilidade de que todo levita tinha que estar ali cantando louvor a Deus durante 24 horas. Isso durou durante 24 anos. Davi, ele criou um ambiente. Davi, ele criou naquele monte um princípio de que Deus ia se mover através do louvor do seu povo. Naquele lugar seria o local da presença, porque a arca era o local da presença. A arca que outrora ficava dentro de um tabernáculo escondida, agora está no monte exposta para que todos possam subir ali e adorar o Senhor. E assim como há levitas que ali estão adorando a Deus em todo o tempo, há também um povo que pode ir ali fazer a mesma coisa. Então a notícia correu o boato de que lá no Sião é o local da adoração. Lá no alto monte Sião é o local em que poderia se adorar o Senhor. Então Davi, ele consegue estabelecer essa adoração e também esse conceito. Os samaritanos criaram um local para adoração e os judeus também tinham um local para adoração, que era Jerusalém. E aquela mulher, ela guardou isso como verdade absoluta para ela. Porque desde pequenininha, ela aprendeu assim com o pai dela, filhinha, bilu, bilu. Que a gente fala assim com criança, né? A gente é meio idiotizado para falar com criança, né? A criança pensa assim, por que ele está fazendo essa voz? A criança deve pensar assim, por que ele faz essa voz assim? Porque eu não estou entendendo o que ele está falando. Mas o pai dela fala assim, filhinha, ó, quando você for adorar a Deus, você vai lá no Gerizim, sobe lá no alto do monte. Mas por quê, papai? Porque Deus desceu lá um dia. Vai que outra vez Deus acha graça sobre os samaritanos e desce lá de novo. Vai que um dia, filha, você está no alto do monte e Deus está lá para receber a sua adoração. Porque o conceito da adoração, qual é? Para o judeu e também para o samaritano, porque o princípio ainda é o mesmo. A adoração é se achegar à presença dele de alguma forma. Então esse é o conceito.
Adoração significa, eu vou me achegar a Ele. Só que o salmista Davi entendeu ao contrário. Davi me ensina que Deus é que vai até a adoração do seu povo. Enquanto o judeu acha que ele tem que ir até Deus na adoração, Davi diz que Deus coloca um trono no meio dos louvores do povo dele. Porque Deus está se antecipando a encontrar um coração que vai adorá-lo nesse lugar, nessa hora, nesse ambiente. Olha que interessante. O povo inteiro pensa assim, a nossa adoração é colocar um incensário, levantar um holocausto, apresentar uma oferta em adoração a Deus e cantar salmos a Deus para que cheguemos até Ele. E aí Jesus fala assim, não, eles não estavam de todo errado, mas eu quero dar um novo conceito para você, mulher. Vai vir uma hora em que nem aqui nem lá vai ser adorado, não vai ter uma geografia. Deus vai começar a procurar. Sabe por que Deus vai procurar? Porque adorador está em escassez, irmão. É escasso. Te dou um exemplo. Eu ia pregar num lugar lá no Rio de Janeiro. 180 quilômetros da minha... E para mim, 180 quilômetros, irmão, é uma eternidade. Para você que 180 quilômetros é muita... Eu quase saio do estado do Rio com 180 quilômetros, onde eu morava. Para cima eu estava fora do Rio. Para baixo eu estava quase fora também. E aí eu fui lá pregar. Eu coloquei um terno marrom. E terno marrom combina com sapato marrom. Só que eu tenho uma esposa, irmãos. Quem tem esposa, diga amém. Diga obrigado, Senhor, pela minha esposa. Eu sei que a tua esposa não faz isso, mas a minha esconde as coisas de mim em casa. Ela esconde as coisas. Lá também, pastor? Esconde as coisas? Esconde. Tua esposa esconde as coisas? Esconde. Miguel não responde porque você está sob júdice aí. Você pode ter problema. Não. Tua esposa está aí, varão? Tua esposa está aí? Tu é solteiro? Vou casar você até dezembro. Tu tem quantos anos, varão? 27, tá na hora, varão. Chá comigo. Chá comigo. Vou trabalhar nesse negócio aí. Mandem currículo pro meu e-mail que eu vou analisar os currículos e vou botar. Tu é casado, varão? Tá ruim também assim? Tu já é, né? Tua esposa tá aí? Não posso falar. Vamos lá. Pastor Daniel, a tua esposa também esconde as coisas em casa? Ah, tá. E eu ia pregar. E eu botei o terno, não dava dando tempo, eu não achava o sapato marrom, então eu coloquei uma havaiana no pé, de terno, gravata. E fui no shopping comprar um sapato. Parei no shopping, cheguei na loja, eu queria um sapato marrom. Botei a meia e o sapato não dá, porque eu calço 45, o sapato não entra. E na outra loja não tinha, e fui para outro shopping, já começou a entrar em crise, porque agora preciso comprar um sapato. Eu não podia mudar de terno, era mais barato comprar um sapato. E num X-Shopping eu achei um par de sapato e coloquei. Cheguei em casa assim, muito revoltado, porque minha mulher escondeu. Eu falei, Vivian, eu tenho um sapato marrom, você escondeu ele aonde? E ela, em 30 segundos, eu não sei como que elas fazem isso, ela entrou no quarto e voltou com o sapato na mão. Eu pensei assim, rapaz, eu não sei por que elas são assim. Eu procurei, mas não achei. Você procura aquilo que lhe é importante. Você não procura aquilo que não tem valor. Você procura aquilo que para você é necessário para aquele tempo, para aquele momento. Jesus está dizendo o seguinte para essa mulher, olha, o Pai procura adoradores. Entenda uma coisa, pastores, Deus chama. Missionários, Deus envia. Mas adoradores, Deus procura. Pastores, Deus chama. Missionários, Deus envia. Mas adoradores, Deus procura. Está escasso, meu irmão. Está escasso. Está escasso. E Deus não vai procurar adorador, irmãos, em qualquer outro lugar, senão na sua igreja. No meio do seu povo. Porque, embora estejamos aqui dentro cantando hinos, não quer dizer que estamos adorando ao Senhor. Não quer dizer porque nós entramos aqui e levantamos a mão e cantamos, estamos adorando ao Senhor. Eu sou capaz de dizer a você, meu irmão, que Deus muitas vezes num culto em que a adoração é para Ele, não chega a Ele, porque Ele não encontra corações. É possível que numa coletividade com 1 milhão de pessoas, Deus não encontre um. Porque embora a nossa adoração ela seja feita coletivamente, no culto, Deus a recebe individualmente, porque Ele procura cada coração. Porque Ele sonda cada coração. E Ele sabe o que vai encontrar.
E como é que é interessante isso, irmãos? Como é que o culto é um negócio tão paradoxal, esquisito? A gente vem para o culto, adorar o Deus da igreja, o Deus do povo, o nosso Deus. E durante a nossa adoração a Ele, a gente está preocupado se vai acabar meio-dia. Irmão, lembra que o primeiro a sair do grupo apostólico foi Judas, irmão. Nunca seja o primeiro a sair. Vá até o final. Eu sei que tem dia que passa, né, um pouco. Mas uma partida de futebol tem prorrogação, você fica. Tem pênalti, você fica. O filme dos Vingadores acaba. Eu não vejo essas porcarias. Eu não sei de nada. Eu sei que tem um Batman que não pode brigar com o Homem-Aranha. Eu não sei porquê. São dois heróis que não servem para nada, mas não pode estar junto, porque é outro chefe que paga. Eu não sei por que existe essa divisão. Era para se juntarem para acabar com o mal do planeta, mas não conseguem. Até os heróis brigam. Acaba o filme, sobe a letrinha e fica um monte de bobão esperando que vai aparecer alguma coisa do filme seguinte. Eu sei porque eu já fui uma vez levar no cinema e enquanto eu dormia, quando acabou, dei graças a Deus, vamos sair, não, tem os créditos. Tá, vamos embora. Ninguém quer ler, não, tem os pós-créditos. Não, meu irmão, não tem lógica isso. Eu quero ir comer logo, não tem, vamos embora. Não, peraí, vai aparecer alguma coisa lá que vai indicar. Mas no culto a gente não pode passar 5 minutos. Porque o nosso coração não está nele, irmão. Está em tantas outras coisas. Quer ver outra coisa? Tudo bem que a gente tem fatores variáveis que nos atrapalham, às vezes, chegar na hora, um carro que quebra, um acidente na estrada, falta de vaga no estacionamento. Mas tem pessoa que é especialista em chegar atrasado em culto a Deus. Quando deveria chegar meia hora antes. Só para dar uma aquecida no motor ali na sala da oração. Ah, não. Uma coisa que me choca é o ofertório no culto. Eu tenho que vir aqui pedir oferta para você. Irmão, em nome de Jesus, temos que construir um prédio, temos que fazer. Está tudo errado, irmão. É um coração grato sair de casa e falar assim, hoje eu vou ofertar ao Senhor, porque eu amo o Senhor e eu não posso me apresentar ao Senhor sem levar nada, eu vou levar uma oferta. Mas não, alguém tem que te convencer de que do dízimo que pertence a Deus, o dízimo é dele, e você tem que dar para ele, é dele. Mas não li a letrinha pequena, está aí. Está aí. É interessante, irmãos, que o líder, o motivador da adoração, às vezes, é um animador de palco. Vamos, igreja, levanta a mão, bate palma, canta, vai. Irmão, passamos dessa fase, irmãos. Passamos dessa fase. Eu fui numa igreja pregar e tinha um cara tocando teclado e cantando, a banda toda. Esse cara começou a tocar e cantar. E ele não falou nada, não ficou motivando ninguém a cantar, começou a cantar. Uma atmosfera de Deus. E quando acabou, eu falei assim, cara, parabéns, cara, você, uma adoração sensacional, foi muito tocante. Falei, pastor, eu não fiz para a igreja. Eu não fiz para o povo fazer comigo. Eu só fui lá para adorar. Eu peguei o meu teclado e comecei a tocar. E quem quiser vir comigo, que venha, porque eu estou indo. Se você quiser vir, vem. Se não quiser vir, fica para trás. Esse é o conceito. E ensinei isso à igreja a vida inteira e o povo não aprendeu. Mas é que vocês vão aprender rápido, em nome de Jesus. É interessante, meu irmão, que essa mulher sobe aquele monte para adorar a vida inteira. E a única coisa que ela sonhava um dia era que Deus recebesse a sua adoração. A única coisa que ela sonhava, como todo samaritano, é que um dia Deus visitaria de novo aquele morro. E agora está diante de Jesus. E é interessante, meu irmão, que na Bíblia, a adoração tem alguns predicados. Um dos primeiros princípios é o nosso espírito se conectar ao Senhor, a um novo ambiente. A um ambiente diferente de tudo aquilo que nós estamos vivendo. Porque, meu irmão, é possível que uma pessoa dentro da igreja esteja no culto, cantando e não adorando a Deus. Mas esteja alguém dentro de um hospital, na UTI, entubado, sem emitir um som da sua boca, adorando plenamente o Senhor.
Porque não está na performance, está no coração. Deus está procurando nessa noite quem vai adorar Ele diferente. Deus está procurando a cada culto, a cada encontro, a cada momento, quem é que vai quebrar a preocupação com o amanhã, sendo que Jesus já falou que o amanhã pertence a Ele, Ele vai cuidar de tudo, a gente sabe que Ele vai resolver, que Ele vai tratar, que Ele vai cuidar, que Ele vai fazer, e a única coisa que nós temos é separar um dia, na semana, por 2 horas, para entrar no lugar e adorar Ele em espírito e em verdade, mas nós estamos preocupados com tudo, menos com Ele. Quando Paulo escreve aos Romanos, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Nós nos esquecemos que sem ele a vida não faz nenhum sentido. É impressionante o quanto nós precisamos muitas vezes, como liderança que está aqui na frente, motivar você a fazer aquilo que tu já sabe que tem que fazer. O avivamento vem, irmão. Pentecoste acontece, vou falar isso no próximo horário, depois do intervalo. Quando nós entendemos que nada do que fazemos vai ter mais valor do que aquilo que fazemos para Ele para sempre. Mas entenda uma coisa, irmãos. O princípio bíblico da adoração começa com sacrifício. Diga comigo, sacrifício. Toda adoração feita no Antigo Testamento era feita com percussão. É interessante isso. E depois ela vai atualizando-se com instrumento de cordas, com instrumento de sopro e canto, mas ela começa com percussão. Por quê? Porque o conceito que os levitas tinham era de que fariam tamboretes para tocar para Deus. Tamborins, instrumentos de percussão, que nós tanto negligenciamos na igreja, porque lá no outro lado usa-se também. É engraçado que, para que se tocasse o instrumento para Deus, sacrificava-se um animal. Cadê a câmera? Vem comigo. Sacrificava o animal, tirava o couro do animal, depois de tirar o couro do animal, deixava o couro do animal secando no tempo, fazia o instrumento, tocava para Deus, acabou aquele momento de oração, jogava-se aquele couro fora, e no outra vez que fosse orar Deus de novo, sacrificava um outro animal, pegava o couro, colocava o couro na percussão e tocava de novo. E amanhã vai ter culto de novo, jogava aquele couro fora, porque tudo para Deus tinha que ser dado em primeiro lugar. A primícia, a primeira coisa tinha que ser dada para Ele. Então tinha que ter sacrifício. Toda adoração requer sacrifício nosso. A adoração sem sacrifício tem alguma coisa errada. Por isso você tem que ofertar ao Senhor quando você vem diante dEle. Eu aprendi isso com um angolano, falando para mim, pastor, na Angola nós damos oferta em todos os cultos, em todos os momentos. Porque queremos honrar a Deus em todas as esferas da nossa vida. Eu fico pensando, eu fico analisando o que levava aquele camarada levita a pegar aquele couro e jogar fora. É porque Deus não recebia uma adoração repetida. Aquilo que eu fiz para Deus hoje, eu não posso repetir amanhã. Amanhã eu vou ter que dar uma nova adoração a Ele, uma nova adoração a Ele depois, uma nova depois, uma nova depois, porque Ele quer algo exclusivo. Agora, entenda. O mundo espiritual se move pelas percussões. Você vai perceber que o Eliseu quer profetizar e fala assim, traz um tangedor para mim. A gente pode até achar que o tangedor ele pode estar tangendo a corda do instrumento, mas é percussão. Porque naquele contexto, o único instrumento que tinha para Deus era trompete, corneta, e não se percute corneta, trombone, não se percute trombone. Instrumento de corda não existia ainda, então era percussão. Então Eliseu fala assim, traz o tangedor para mim, para ele tocar, para eu ver o que Deus quer falar. Porque eles entendiam que ao toque do instrumento, o mundo espiritual se movia para Deus falar com eles. É o mesmo conceito em algumas religiões afro. Como é que funciona lá? O cara toca lá o instrumento para que os espíritos se movam e quando eles se manifestam, param de trocar o instrumento. Porque eles têm o entendimento de que uma atmosfera espiritual é gerada por um instrumento de percussão que é tocado. É interessante que na Bíblia também é assim. Os levitas eram aqueles que tocavam as percussões, ou tocavam o chofá, ou o trompete, ou o trombone, que a gente não sabe se é um trombone
uma cítara, ou como é que era a formatação do instrumento naquele tempo. Mas nós sabemos que tinha um chofar, que era o chifre do antílope, que tinha que ser tocado em separado com 7 toques diferentes. Dentre os 7 toques do chofar, um deles era o toque da adoração. E toda vez que o povo ouvia o toque da adoração, o povo parava tudo. Tudo. Se a mulher estivesse dando à luz ao filho, ela segurava por um tempo, porque ela tinha que parar para adorar o Senhor, porque tocou o instrumento. Deus quer falar alguma coisa e quer receber uma adoração. E isso era assim, os levitas pegavam seu instrumento, e ele pegava lá o chofar, e ele ia para a porta do tabernáculo e começava a tocar o chofar. Eu podia ter trazido o meu chofar para tocar, está lá em casa. Tem algum chofar aí não, né? Não tem, vou deixar o meu aqui. E tocou, pá, o chofar tocava, adoração. Opa, para tudo! Para tudo! Para tudo! Temos que apresentar uma adoração a Deus agora. Porque não há nada mais importante do que apresentar uma oração ao Senhor. Deus quer receber uma adoração nossa. É interessante, irmãos, me impressiona pensar que quantas vezes chegamos aqui com esse objetivo, mas não conseguimos cumprir o objetivo. Porque o nosso coração tem tantas coisas que não é a presença dele. Avamento vem com uma adoração perfeita, irmãos. Quando eu entro aqui e falo, Senhor, eu não estou preocupado com o que vai acontecer daqui a meia hora. Eu quero ter um encontro contigo nesse endereço, nesse ambiente. Há um entendimento, irmãos, na cultura dos hebreus, no que é chamado de Tríade Hadash, o conhecimento da cultura do Antigo Testamento, e dentre os preceitos das 613 leis de Israel, uma delas é que todo instrumento a ser tocado para Deus tem que percussionar antes. E aí o cara tinha que tocar uma percussão antes, para que depois todos os instrumentos se juntassem para uma adoração ao Senhor. Começava com os instrumentos, depois com as vozes. E é interessante olhar para essa mulher dizendo assim, olha, lá vocês adoram no Sião. Nós aqui adoramos aqui no Gerizim. Está todo mundo em pé de igualdade. Deus fala, não, minha filha. Vai chegar uma hora que não vai importar o lugar, nem a estrutura. O que vai importar é o coração. Se você tiver com o seu coração nele, em verdade e em espírito, porque embora a nossa carne exulta diante do Senhor, é o nosso espírito que se conecta ao Espírito do Senhor durante a nossa adoração. É como se encaixasse-se uma peça de um quebra-cabeça com tanta perfeição, que o tempo em que estamos nos preparando para adorar é algo tão sublime, tão verdadeiro, tão honesto, tão claro, tão próprio, que o Senhor ele se constrange em não vir. Ele quer estar entre nós. Na verdade, Ele já está entre nós, porque Ele habita no meio dos louvores do seu povo. Mas mesmo no meio dos louvores, Ele está procurando adoradores que o adorem não só em espírito, mas também em verdade. As nossas palavras não podem ser falsas para Ele. Talvez por esse motivo, o publicano vai dar oferta, pecador, e bate no peito triste, porque ele está com todos os seus pecados e ainda assim ofertando a Deus. E há um outro lado, um fariseu, que está se gloriando de dar uma boa oferta, e por ele não ser como aquele pecador que está ofertando no mesmo gasofilaço que ele. Deus está preocupado com o valor da sua oferta, mas com o coração que você coloca nela. Uma senhora pobre, viúva, vem com 2 moedas e coloca no gasofilácio. E o texto diz que, ao colocar a oferta, Jesus fala, essa aí deu mais do que todo mundo junto. Porque a oferta dela está relacionada não ao valor monetário. Porque nós temos o hábito de dar oferta daquilo que sobra. A nossa oferta é sempre do que sobra. Primeiro eu pago as contas, depois eu oferto ao Senhor. Primeiro eu separo tudo. Minha avó me ensinou a dizimar assim. Minha avó, ela ia para a fila do banco, sacava o pagamento dela. E na fila do caixa, ela falava assim com a moça, moça, separa para mim tantos reais. E a moça separava. Ela colocava no envelope do dízimo.
Pegava também os carnês de tudo que era loja e pegava os valores já separados. Nós íamos pagando os carnês da loja, Arapuã, Mesbla, Pernambucanas. Eu fui, né? Sou antigo. Arapuã. É uma loja que tinha. Mesbla, Telerio, meu Deus. Tinha uma outra de roupa também, famosa, que comprava roupa a gente lá. Impecável Maré Mansa. Hoje não tem, esse aqui não tinha esse aqui não, né? Só no Rio tinha. E pagávamos isso tudo. Depois minha avó ia para casa da tesoureira, entregava o dízimo na mão dela. E a tesoureira orava o dízimo e colocava numa caixinha. E contabilizava. Todo dia primeiro nesse ritual. Eu vou, por que a senhora faz esse ritual todo? Ela falou assim, meu filho, a primeira coisa que nós temos que fazer na vida é tirar o que é de Deus e dar para Ele. Um dia lá no Rio tinha um casal de líderes sentado numa cadeira, no culto, e um visitante, um jovem novo convertido, estava sentado e ia dar oferta. E aí falaram assim para ele, como é que você, falou para ele assim, querido, você vai, na hora do ofertório, vai dar oferta não? Aí o visitante, não, tem que dar, cara. Novo crente falando, por quê? Sei não, mas tem uma parada aí que Deus abençoa. Aí, mas sério, cara, pega aí qualquer coisa aí, bota no envelope e dá lá, cara. Tu não quer ser abençoado? E ela achou engraçado. O cara aprendeu que é assim. Então, vai lá e dá. Aí o cara, tá, então vou dar então. Quanto que eu tenho? Não dá. Se tu quiser, até te empresto. E aí o cara foi lá e colocou a oferta. E ela depois falou, pastor, aquele rapaz ali convenceu o outro na oferta de dar a oferta porque é bom, só por isso. Ele entendeu que aquilo vai fazer uma diferença para a vida dele. Esse é o nosso desafio. Temos o entendimento de que a nossa adoração não é só cantar, bater palma e levantar a mão. É uma vida plena nele. Na teia de Hadash, a percussão é tocada primeiro. Então toca a percussão aí, não pode bater no prato, só no talento, sem prato. E era mais ou menos assim, irmãos. O movimento, peraí só um minutinho, o movimento na atmosfera espiritual é mais ou menos o seguinte, é como se Lúcifer pegasse aquelas percussões que apontavam para Deus na eternidade e percebe que elas podem apontar para Ele. Então, no ambiente lá onde tem magias que se movem pelas percussões, já está cumprindo seu propósito. Porque os espíritos só se manifestam quando as percussões tocam. Esse é um princípio nosso. Vou dizer uma coisa para você, irmão. Tudo que existe no que o diabo usa, ele copiou da gente. A única coisa que o diabo tem, meu irmão, é a mentira. Porque Jesus falou que ele é o pai dela, mas nada. Pastor, mas as pessoas caem na igreja e caem no candomblé. Começou aqui, lá copiou. As pessoas riem na unção aqui, igual lá copiou. Irmãos, o diabo não criou absolutamente nada, porque nem o inferno pertence a ele. Jesus tomou a chave do inferno e da morte nas mãos, você lembra disso? E no último dia, quando tudo acabar, ainda vai ser aniquilado o inferno, o diabo, trevas, e tudo vai acabar. E a gente vai estar na Nova Jerusalém, andando na Rua de Ouro, porque lá é o nosso lugar. Então vai na percussão, varão, no talento, sem prato. Eu vou explicar, vai. Se você bater no prato, volta tudo do início. Faz silêncio, irmãos, escute. Era mais ou menos assim, mas mais alto, né, varão? Para a gente ouvir de verdade. A atmosfera era criada quando alguém começava a tocar a percussão. Cadê a câmera? Vem comigo, câmera. E já veio, né? Mas tem outra lá, que já veio outra lá. Fica tranquilo, já veio outra. E vai mais alto. E entendia-se o hebreu o seguinte, enquanto está tocando a percussão, Deus vai se manifestar conosco. Porque houve um sacrifício, alguém preparou o animal, testou o animal, testou a pele, falou, tá bom, Deus vai receber, vai tocando, Deus vai receber a nossa adoração. E aí o povo, enquanto ele ia tocando, ia batendo palmas ao Senhor. No ritmo, vai, no ritmo. Isso, mais alto, varão. E aí o salmista vai dizer que os instrumentos de corda vão tocar. Vai nas percussões, vai aumentando a percussão aí, varão. Os instrumentos de corda vão tocar. As palmas estão fora. Vai ficando em pé. Isso. Aí isso, vai. Vai. Mais alta a percussão. Instrumento de corda mais alto, vai. E aí, a igreja adorando ao Senhor dessa forma. E durante esse momento, as pessoas levavam suas ofertas a Deus. Porque eles entendiam assim, olha, Deus está se manifestando. Por isso que o Senhor declara nos Salmos,
Batei palma a todos os povos com vozes de júbilo, porque você não pode bater palma calado. E aí, à medida que as cordas entravam um instrumento de sopro também, declarando que Ele é poderoso. E essa adoração, meu irmão, envolvia não uma pessoa, mas uma nação inteira, porque do templo, do tabernáculo, saíam os instrumentos tocando, e as pessoas nas suas tendas começavam a render louvores a Deus com as suas palmas e dizendo glórias ao Senhor, e diga glória a Deus, exalte a Ele. E nessa hora em que todos estavam cantando, gritando, Deus visitava seu povo com a sua presença, e os enfermos iam sendo curados por uma adoração de avivamento. Vai, mais forte! Misture as suas palmas com vozes de júbilo, aquilo que Ele é, aquilo que Ele era e aquilo que há de vir. Entendeu, meu irmão? Não havia programação para isso. Não havia programação para isso. O chefe do levita ia lá e falava assim: ô, percussão, tá preparado? Começa aí a percussão, vai tocando, para todo mundo, começa aí a percussão. E o cara ouvia, lá na casa dele, começava a palma. Lá na casa. A criança: o que está acontecendo, mãe? Estamos adorando ao Senhor. Filho, o que está acontecendo, mãe? Adorando ao Senhor, estamos adorando, estamos adorando. E a criancinha, quando ouvia as palmas, começava a bater palma ao Senhor. Todo mundo. E aí, os outros levitas pegavam seus instrumentos, começavam com as cordas, com força, vai, bota bem alto o violão e a guitarra, as cordas. E aí ia tocando. E aí ia lá, não tinha eletrônico na época, mas toca assim mesmo. E o povo todo, imagina, meu irmão, Israel inteiro, ao mesmo tempo, em toda a casa, em toda a tenda, batendo palmas e dando voz de júbilo, dizendo obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Vamos lá. Entendeu? Vamos lá. Entendeu? Entendeu? Para aí, segura aí. Entendeu, amém? Vou fazer de novo para você entender. Um percussionista começava sozinho, ninguém combinou. Começou a tocar percussão, o vizinho mais perto da tenda começava a bater palma. E aí a palma ia pegando todo mundo. E aí a nação inteira, toda a nação, todo mundo estava batendo palma. O pai não ensinava o filho a adorar, não. O pai não falava assim: filho, tem que adorar, não. O filho fala: o que é isso aí, pai? Estamos batendo palma. Para quem? Para Deus. Por quê? Porque Ele manda celebrar Ele com palmas. Bater palma a todos os povos. Celebrar Ele com voz de júbilo. E aí as pessoas iam batendo palma e saindo de casa, levando as ofertas e consagrando no altar do Senhor. E aí o cara no meio da colheita parava de colher para bater palma para o Senhor. E era um negócio impressionante. Porque uma nação inteira ao mesmo tempo adorando o Senhor. Todo mundo. Ninguém ficava parado. E se tivesse um estrangeiro entre eles, se não batesse palma, tinha que pagar multa. Ou até ser preso. Porque todos precisam, nessa geografia, exaltar o nome do Senhor. Entendeu isso? É difícil, irmão? Não. Nós que queremos um dia, uma hora, uma regra, uma forma, um jeito. Nós burocratizamos o que era tão simples. E aí Deus habitava no meio dos louvores da igreja, não, do seu povo. Não era no meio do louvor da igreja, era no meio do louvor do seu povo. Porque estava todo o povo adorando. Vai chegar um dia, irmãos, que do Iapoca ao Chuí vai estar todo mundo adorando ao Senhor ao mesmo tempo. Todo mundo, nas suas casas, declarando que Ele é Senhor.
Que Ele é Senhor. Vamos tocar isso então. Vai começar com a percussão, fala com Ele. Vamos lá? Na percussão então de novo. Você já aprendeu, amém, irmão? Começa com quem então? Começa com quem? E depois vem para as cordas. Depois o sopro. Vamos lá, hein? Ó, toda a nação. Calma, gente, calma. Calma. Vamos mudar as palmas agora. Como é que vai ser a palma, Eliezer? Vai. 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 Então vai. Vai, forte, bem forte. Todo mundo bem forte, hein? E se você quiser ofertar ao Senhor, fique à vontade. É a hora. Agora as cordas, vai. As cordas, vai. Viu, meu irmão? Esse era o conceito. Não tinha muita regra, não. Quem escolheu o levita, o percussionista, e o sopro com a gente. Mais forte as palmas, vai. Abra os olhos do meu coração. Diga ao Senhor. Abra os olhos do meu coração. Diga ao Senhor. Quero te ver. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Bem forte, vai. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Eu quero, Senhor. Quero te ver, Senhor. Mais uma vez, abre os olhos. Exaltado e bem alto. Diga ao Senhor. Brilhando em nós a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto. Brilhando a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, Pois tu és. santo, santo, santo. Diga. Santo, santo, santo. Mais forte a bateria. Santo, santo, santo. As palmas pararam por quê, meu irmão? Santo, santo, santo. Quero te ver. Santo, santo, santo. Diga ao Senhor. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Exaltado e bem alto. Brilhando. Brilhando em nós a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto. Brilhando. Brilhando a luz da tua glória. Derrame. Derrame teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Diga mais forte, vai. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Santo, santo, santo. Meu Deus. Santo, santo, santo. Santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Você pode glorificar o Senhor bem alto aí no seu lugar, meu irmão? Santo, Você pode aplaudir bem forte ele aí, vai. Santo, santo, santo. As palmas pararam por quê? Santo, santo, santo. Quero te ver. Ó, olha que interessante. Tem que acabar, né? Tem que acabar, né, irmão? Porque tem intervalo. Canta forte, vai. Santo, santo, santo. Olha que interessante, irmãos. Olha que interessante. Ninguém precisou motivar Israel. Ninguém. O levita sabia a função dele. O povo sabia o que fazer. E se tivesse adoração todo dia o povo cantava louvor para Deus. E se demorasse muito tempo, o povo se entristecia. Porque a adoração, meu irmão, é um conceito do Antigo Testamento que invade o Novo. E Jesus fala assim: olha, o que me chama a atenção é que Deus está procurando
corações que adorem a Ele em espírito e em verdade. Cante bem forte que Ele é santo, vai. Santo, santo, santo. Mais uma vez. Santo, 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 quero te ver. Você pode glorificar bem alto o nome do Senhor aí. Diga glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. É impressionante, irmãos, impressionante o quanto a gente burocratizou o que é fácil de fazer. A mãe não ensinava o filho a adorar, não, nem o pai. Enquanto estava, pai, que palma é essa? Esse é o povo do Senhor adorando a Ele. Uma das maiores lutas, quando os judeus estavam prisioneiros durante o período nazista, é que eles começavam a cantar louvores do nada e a bater palma. E há uma historiadora que diz que enquanto eles cantavam louvores a Deus e batiam palmas, os soldados de Hitler queriam matá-los porque estavam cantando. Mas era tão bonito a cantoria que eles desistiram de matá-los. Quando eles voltaram de Sião, eles penduraram as harpas nos salgueiros e os babilônios falavam assim: cantem louvores. É tão lindo ouvir vocês cantando. Eles falaram assim: a gente não está cantando para vocês. Não é porque é bonito que cantamos, é porque é para Ele que adoramos. Não tem a ver com estar bem para você. Pastor, eu não gostei do culto. O culto não foi para você, querido. Que bom. Eu não posso fazer nada. É para Deus. Se Deus gostou, a gente está feliz. Pastor, mas esse louvor eu não gosto. Irmão, eu também não gosto do montão que canta. Mas sabe o que acontece? Não é para mim, é para Ele. E às vezes nós temos um problema. Não é o que nós queremos cantar, é o que Ele quer ouvir. Porque a gente também tem esse negócio, né? Ah, se eu pudesse, não tem a ver. Tem a ver não comigo, mas com Ele. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Se Ele quiser receber esse louvor, vamos cantar esse louvor para Ele. E eu creio, irmãos, que o avivamento chega quando voltamos à palavra. E voltamos a fazer o que a palavra nos manda fazer. Não do nosso jeito, mas do jeito que Ele ensinou que deveríamos fazer. Você crê nisso, irmão? Amém? Diga essa mão bem alto. Senhor, vamos sair para um tempo de intervalo, banheiro e descanso. Voltaremos, Pai, para dar continuidade a esse tempo e falar sobre o que o Senhor tem para a tua igreja nesses dias, como avivamento e Pentecostes. Seremos uma igreja mais frutífera dessa cidade, porque vamos entender que o avivamento chegou e haverá um tempo de colheita sobrenatural, em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu irmão. Vá lá, você que está na internet, daqui a pouco você volta, às 7 horas você vai ser chamado de novo. Vamos sair para descansar. Você corre e volta às 7h19 para a gente voltar ao nosso culto.